A humanidade parece alimentar a estranha fantasia de se destruir. A gente vê isso, por exemplo, no cristianismo e na perspectiva da segunda vinda de Jesus, com tudo de bom e de ruim que isso significaria para a humanidade. Se você não está por dentro desse assunto, pesquisa sobre as tribulações e você vai entender que uma parte do mundo cristão acredita que o retorno de Jesus, se ou quando ele acontecer, isso representaria para a humanidade um período de intensas tragédias. No campo espiritualista não é muito diferente. Eu tenho lembranças, por exemplo, do programa No Limiar do Amanhã, dos anos 70, e que estão disponibilizados na internet, e de várias pessoas que escreviam para esse programa a fim de perguntar ao professor Herculano Pires, que o dirigia, a respeito das transformações que aconteceriam nos anos 2000. Eles estavam em meados dos anos 70, olhando para os anos 2000. Várias e várias obras no campo da espiritualidade surgiram nesse período, falando que na mudança do milênio a humanidade também mudaria. Os mais otimistas apostavam em algo como uma série de valores, que a humanidade abraçaria a espiritualidade, a solidariedade, a gentileza, e isso nos colocaria num outro patamar. Os mais pessimistas acreditavam que de repente ia cair um asteroide, os vulcões entrariam em erupção, a maior parte da humanidade morreria e o que sobraria reconstruiria a Terra. Enfim, o fato é que os anos 2000 chegaram e nada disso aconteceu. Aí a humanidade joga a data para frente, como por exemplo em 2012, que era o fim do calendário maia, né? Então surgiam ali várias especulações mais ou menos nesse sentido. Eu me lembro de um colega de trabalho que ele lia, né, sobre isso e ele ficava perguntando: Léo, será que isso é verdade? E eu dizia para ele: cara, eu não acredito, mas 2012 está chegando, vamos ver. E olha quanto tempo já passou, né? Já foram 12 anos desde esse momento e nada aconteceu. A humanidade continua aqui com tudo de bom e de ruim que ela tem. Por isso eu acredito que é uma espécie de fantasia que a gente tem. Nos últimos tempos eu tenho ouvido falar muito da ideia dos ceifadores, né, que a humanidade passará por períodos de intensa provação, que a pandemia foi apenas o começo, que virão outros. É uma espécie de tribulação protestante, mas aplicada no contexto espiritualista. E é por essa razão que eu quero deixar bastante claro que eu não acredito em nada disso. Eu não acredito em Apocalipse, no sentido de fim, eu não acredito em segunda volta catastrófica de Cristo, eu não acredito em transição planetária mediante catástrofe, e eu vou explicar aqui para vocês o porquê. Bom, existe um livro bastante intrigante, na minha opinião, chamado A Caminho da Luz, escrito por Emmanuel através de Chico Xavier. É um livro bem diferente do que Emmanuel costumava escrever. Mas nesse livro, Emmanuel vai dizer que o processo de formação da Terra aconteceu com a atuação direta de Jesus e de vários espíritos hiperevoluídos, verdadeiros engenheiros siderais que durante milhões e milhões de anos trabalharam para que o nosso planeta existisse. Tem gente que gosta dessa tese, tem gente que não gosta, mas tudo bem, daqui a pouco eu volto nesse ponto. Então, o fato é que o nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos. E segundo essa narrativa espiritual, ele foi, entre aspas, talhado por mãos elevadíssimas durante milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos para ter as condições necessárias ao surgimento da vida e chegar até 2024, no finalzinho, quando eu estou gravando essa reflexão, embora você só deva ouvi-la em 2025. Ok. Então, todo esse trabalho para agora a Terra acabar. Faz sentido? Para mim, nenhum. São bilhões e bilhões de anos de trabalho para pôr um fim agora. Um segundo entrave a essa questão é que nós, seres humanos, acreditamos de forma bastante errônea que somos algo diferente da natureza. Eu creio que a maioria das pessoas não se enxerga como animais. Tanto que, quando a gente, no contexto da escola, fala para os alunos que nós somos animais, a maioria dos alunos rejeita essa ideia e fala: eu não sou animal,
Eu falo, você é o quê então? E eles dizem, sou gente, eu sou humano. Então a gente tem essa dificuldade de se ver como parte da natureza, e é por isso que os nossos mitos, as nossas mitologias, ou mesmo os nossos medos e fantasias de destruição, não consideram, por exemplo, o restante da natureza, né? Existe até um nome para isso, chama especismo, né? A ideia de que nós somos uma espécie muito superior e que esse mundo é destinado apenas e tão somente a gente. Os outros animais, os outros seres vivos estão aí, mas beleza, estão aí para nos servir, né? Ou seja, a natureza serve ao homem. Tem muita gente que pensa assim até os dias de hoje, talvez por isso o planeta esteja da forma como está. Mas enfim, se essas teorias estiverem certas e Jesus retornar, ou a transição planetária para a nossa evolução da nossa espécie humana tiver que acontecer mediante cataclismo, então a gente está falando que uma parte significativa da natureza, com todas as espécies que aqui vivem, também seriam sacrificadas simplesmente porque chegou o nosso momento de evoluir. Faz sentido? Para mim, não faz. Mas como eu disse, a gente encontra isso muito na literatura. Nos últimos tempos, a ideia dos ceifadores, né, e tantos outros termos que surgem. Então, eu não acredito em nada disso. Aliás, eu fico até bastante preocupado de ver, por exemplo, muitos espíritas defendendo a ideia de que a humanidade, para chegar no mundo de regeneração, tem que se destruir ou tem que se lascar bastante. Porque quando a gente pega um dos livros da codificação, que é a Gênese, Kardec escreve textualmente que a humanidade, no dizer dos espíritos, não se transformaria por uma série de cataclismos. Mas 150 anos depois o pessoal deixa isso de lado e embarca nessas fantasias de autodestruição. Para Kardec, a humanidade melhoraria através de um processo bastante simples, que hoje é perfeitamente questionável, e eu vou abordar isso em outro momento. Mas ele acreditava no seguinte, que em pouquíssimas gerações o nosso mundo se transformaria, porque espíritos inclinados ao mal reencarnariam cada vez menos e em seu lugar viria espíritos inclinados ao bem. Então, se você não tem mais tanto espírito encarnado aqui voltado ao mal e sim mais espíritos voltados ao bem, então ao passo de 30, 40, 50 anos, você tem toda uma geração de pessoas inclinadas ao bem que fariam da Terra um lugar melhor, porque é isso que já existe em seus corações. Se isso aconteceu ou não, eu tenho lá as minhas resistências e abordo esse assunto posteriormente. Mas o fato é que, do meu ponto de vista, não faz o menor sentido a gente ficar apostando em destruição, seja da humanidade, seja do nosso planeta, porque para mim isso é apenas e tão somente uma fantasia. Nossa espécie está aqui entre, no mínimo, 200 mil anos e 300 mil, e apesar de nós vivenciarmos ciclos de intensa perturbação, seja por conta da natureza, seja por conta das ações humanas, o fato é que a gente continua aqui e eu acredito que continuaremos ainda pelos próximos 100, 200, talvez 300 mil anos. Um abraço, até a próxima reflexão.